Olá, olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flywheel. Antes de mais nada, vou pedir para você que está chegando no canal agora pela primeira vez, que você deixe um like, tá? Para ajudar esse vídeo a chegar no maior número de pessoas possível. E outra coisa, que você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Explicar um pouquinho também do que é uma das primeiras vezes que eu tô fazendo vídeo de boné, e meu cabelo já tá tão grande, gente, que não tem gel mais que segure, porque como vocês sabem, eu moro aqui na Espanha e já vai fazer aqui já uns 17, 18 dias que a gente tá em quarentena. O vídeo de hoje, tá? Eu vou responder algumas perguntinhas do último vídeo, tá? E tem perguntas muito legais, então eu vou responder agora. Vou colocar algumas imagens, tá? Do que eu tô vendo. E se tiver mais dúvida, olha, com todo prazer, sempre que der, eu vou estar respondendo vocês. Vamos ver aqui, no último vídeo eu falei sobre a diferença da galoneira e da overlock, tá? Que é a diferença com relação ao ponto. Foi bem legal aqui que tem um feedback legal da Regina. A Regina Ferreira falou que, por exemplo, que não usa overlock só para fazer o fechamento. Ela faz o acabamento, isso é importante, que eu não falei, tá? Vamos supor flanela, algumas coisas, você faz aquele acabamento overlock em volta do tecido, fica realmente muito bonito, tá? Que foi a Regina Ferreira, ela colocou assim: eu não uso overlock só para fazer fechamento, também uso para acabamentos na borda do tecido, que é isso que eu tô falando agora. A Célia Rosa mandou a seguinte pergunta, tá? Olá, você poderia me dizer se posso usar 3 fios na máquina overlock? Exemplo, substituir a linha pelo fio? A resposta é sim. Célia, eu vou deixar também já na descrição do vídeo o link, tá? Eu vou vir aqui, ó, na página da Flywheel, e quando você clicar em vídeos, eu vou te falar uma coisa, você vai conseguir utilizar 3 linhas, você vai conseguir utilizar 3 fios, você vai conseguir utilizar 2 fios e uma linha, vai conseguir utilizar 4 fios e uma linha, e você vai conseguir utilizar 6 fios. Isso mesmo, 6. Como que a gente faz isso? Eu já tenho aqui uma live, ó, tem bastante live, e a live ela tem o seguinte nome, vamos procurar aqui, ó. Usando 3 linhas na overlock. Daí tem uma live assim, ó, reforço da costura, pode utilizar 6 fios na overlock, podemos usar 3 fios na overlock. Tudo isso eu já coloco aqui. Mas uma coisa que é muito importante, a Célia que perguntou, Célia, quando você utiliza 3 fios, ali em cima, tá, no tensor de cima, tem que ter menos tensão se você estiver utilizando linha, tá? Porque a linha, ela arrebenta, mas ela tem um pouco mais de força. O fio não. O fio, se você pegar e puxar, ele vai arrebentar, tá? Com mais facilidade. Então, em cima, onde você faz o ajuste do fio, tá? No caso da linha, você vai sempre deixar mais solto e ir apertando, tá? Vai ficar um pouco mais sensível essa regulagem, mas você consegue sim utilizar. Daí tem aqui 3WWRS. Bom dia, qual sentido de rotação da overlock? O sentido de rotação da overlock, tá, é sempre para trás. Quando você comprar um motor doméstico, tem que ser motor doméstico para overlock, um motorzinho semi-industrial para overlock. Se você comprar, por exemplo, um motor doméstico comum, ele tem a rotação para frente. Se você colocar na sua overlock, ela vai girar ao contrário, não vai costurar, não vai dar ponto. Claro que tem alguns macetes que você faz a adaptação do motor na mesa, ao invés de colocar na máquina, fazendo com o motor faça a máquina girar para trás. Mas isso é uma coisa para a gente ensinar um pouquinho mais para frente, tá bom? Tem aqui a Ivonete. Bom dia, estou com dificuldade de regular a minha overlock chinesinha para costurar peça íntima. Exemplo. Eita, que tá passando muito com essa onda de
coronavírus aqui tá passando muita ambulância sempre. Tomara que acabe logo isso. E vamos lá, aqui ó, dificuldade para peça íntima, por exemplo, calcinha, por favor, ajude a regular para a linha, né, para a linha ficar mais fechadinha e os pontos mais juntinhos. Ivonete, é simples, tá? Para ficar mais, o ponto mais apertado, tá? Mais apertado, é lá em cima, tá? A tensão da reta, da linha reta, que fica em cima da máquina. E outra coisa, faz aqui o vídeo primeiros passos, tá? Vídeo primeiros passos é muito importante. Por que que esse vídeo é importante? É um vídeo que vai fazer com que as molas vão dar mais pressão, tá? Então vai ficar mais fechadinho o ponto no sentido de apertado. Agora, para você deixar o ponto com mais juntinho um do outro, mais espaçado, a espessura do ponto mais largo, menor. Daí tem também aqui nos nossos vídeos, você vai encontrar aqui, ó, largura do ponto, tá? Daí tem assim, como aumentar ou diminuir o ponto da máquina. Tem aqui também, tá? Como aumentar e diminuir o ponto, tá? Então você vai conseguir diminuir e aumentar o ponto, diminuir e aumentar a espessura do ponto. E tem aqui também o Muca Borges, que a pergunta dele é a seguinte: a overlock ou ultralock da Singer? Tá perguntando qual dessas duas tem um ponto mais bonito, bem fechadinho, né? Vamos lá, eu uso pouco, mas esse pouco precisa de muita qualidade. A verdinha não adianta, vai. Vamos lá, Muca. A verdinha, tá? Provavelmente, se você está tendo algum tipo de dificuldade com a regulagem, ela deve estar com a barra de agulha, o looper, que ele não tá aí com certinho, deve estar coisas de milímetros, tá? Então, e também com relação à pressão das molinhas dos tensores, tá? Que é que vai fazer com que o ponto fique mais apertadinho. Outra coisa que é muito importante, Muca, é com relação ao espaço do ponto, tá? Às vezes vai depender também o tipo de tecido que você está costurando, a forma como você vai segurar o tecido, tá? Vai guiar o tecido, tudo isso influencia muito, tá? Diferente de uma máquina, por exemplo, industrial, que o pezinho calcador é um pouquinho mais achatado e segura mais o tecido, você percebe que no caso da overlock semi-industrial, a verdinha, o pezinho calcador dela é um pouquinho menor. Então vai depender muito da pressão do pezinho calcador, a posição do tecido, e isso vai lhe dar um tempinho, tá? Eu falo isso por experiência. Tem alguns tecidos que eu demorei muito para aprender a costurar, tá? Para que o ponto fique bonitinho, e isso vai ser um pouquinho com o tempo. Com relação ao ultralock, né, a ultrabook da Singer, tem uma coisa que é essa máquina aqui, gente, tá? Não sei se vocês estão vendo, tá? Essa máquina aqui que ela vai ter aqui, no caso, 4 tensores na frente. É uma máquina boa? É. Mas eu particularmente eu não gosto, porque é uma máquina de plástico. Então, por ser uma máquina de plástico, provavelmente, tá? Quando desregular, vai precisar de um técnico especializado, que é uma máquina um pouquinho mais difícil de chegar o sincronismo, fazer a regulagem. Então geralmente a Singer ela vai dar para vocês já um suporte técnico direto, vai ter que levar num técnico da Singer, dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho. E outra coisa é que se quebrar a peça vai ser necessário trocar, tá? Por serem algumas peças de plástico, tá? Então por ser de plástico é feita a troca da peça. O ponto da máquina, eu não vou mentir, tá? É um ponto bonito, porém para ultralock, né, da Singer, tecidos leves e médios. Tecido pesado eu já não aconselho. Já no caso da semi-industrial, você consegue passar aí um tecido mais pesado. Se eu não me engano, no caso da ultralock também, você consegue fazer algumas coisas assim, faquinha, mas também é algo que eu não aconselho, porque desregulou, vai ser um pouquinho mais difícil de chegar nessa regulagem, tá? Mas ambas as máquinas são boas, mas cada uma vai suportar um tipo de trabalho. E vamos ver aqui, última pergunta, a Genesi Vieira, né? Ela falou assim: qual a máquina que faz acabamentos em tecidos finos? Vamos lá.
não tem uma máquina que você vai fazer acabamentos somente em tecidos finos, tá? É claro, tem máquinas que você vai conseguir sim trabalhar com tecidos finos, e se colocar um tecido mais grosso, médio, pesado, não vai dar certo. Ou a máquina não vai suportar o trabalho, ou ela não vai conseguir costurar. Mas todas as máquinas, tá? Vamos falar de semi-industrial para cima, você vai conseguir trabalhar com tecido fino, você vai conseguir trabalhar com tecido médio e tecido mais grosso. Mas o importante, gente, tecido fino, você vai colocar uma agulha mais fina. No caso, a agulha que geralmente vem na overlock é uma agulha 9014. Coloca uma agulha mais fina, 7011, 8012, tá? Agulha para overlock. Porque se colocar uma agulha mais grossa para um tecido mais fino, um tecido mais delicado, uma que você vai precisar de toda uma técnica de como guiar o tecido. E outra que geralmente quando você virar o tecido, você vai ver toda aquela... O ponto solto, tá? Por que o ponto fica solto? Porque o furo no tecido é muito grosso, tá? Então, qual a máquina para fazer acabamentos em tecidos finos? Você pode utilizar, inclusive, a semi-industrial, tá? A semi-industrial vai aguentar. Você vai fazer o acabamento em tecido fino. Tem um vídeo aqui, inclusive, com dicas como trabalhar com tecido fino. Você vai trabalhar com tecido médio e tecido grosso. Gente, eu vou aproveitar esse período agora de quarentena para responder muitas das perguntas que tem aqui, tá? Em vídeo mesmo. Vou fazer alguns vídeos, inclusive aqui com a minha máquina que eu trouxe para cá, mostrando como que ela chegou aqui para mim. E vamos fazer também um vídeo ensinando como que a gente vai fazer a máscara, tá? Por quê? Porque agora é um período que a gente vai precisar. Então, vamos fazer com a overlock semi-industrial a máscara, né? Para que você saia na rua, uma máscara simples de fazer, tá? Chegou até aqui, deixa um like e, é claro, deixa as perguntas aqui que a gente vai responder sempre que possível. Um grande beijo e até o próximo vídeo.